Attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Passaporte, ok. Visto, ok. Malas, ok. Ei, tá faltando alguma coisa? Boa viagem! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio inédito e exclusivo aqui do nosso Welcome Aboard, o podcast oficial do MD1. E você é nosso convidado a relaxar. Não importa se você tá no carro, se você tá no ônibus, se você tá no colégio, se você tá no trabalho, não interessa. Desde que, obviamente, você não esteja atrapalhando as suas atividades, por favor, né? Porque isso aqui tá gravado, você pode ouvir quando você quiser, quantas vezes você quiser. E o nosso tema de hoje vai ser muito interessante. E aí, dona Francine, tudo bem? Olá! O tema de hoje, o episódio de hoje é muito interessante, principalmente, óbvio, para aquelas pessoas que nunca foram para os Estados Unidos, né? Porque para quem, de repente, já é residente, já viajou muitas vezes, já está acostumado. E depois que você se acostuma, acaba sendo um negócio tão... automático. Tão automático e normal, né? Que você nem pensa que, tipo, para você acaba não sendo óbvio falar sobre isso. E eu acho muito interessante. Então, a gente vai falar hoje da diferença dos restaurantes no Brasil e nos Estados Unidos. Não estamos falando da culinária, tá? Nós não vamos falar da diferença da culinária dos restaurantes, o tipo de comida. Não é isso que a gente vai falar. O que a gente vai falar são alguns aspectos técnicos, como funcionam os restaurantes em relação aos seus guests, aos seus hóspedes, aos seus visitantes nos Estados Unidos e no Brasil. Então vamos começar, dona Francine, pelo Brasil. Sabe o que a gente vai começar falando do Brasil? Nada, porque a galera já sabe tudo de restaurante no Brasil. Brincadeiras à parte, nós vamos falar sim, porque obviamente a gente tem que pontuar quais são essas diferenças. Então vamos começar de um ponto comum. Vamos começar de um ponto diferente? Vamos começar de trás pra frente? Vamos falar o seguinte, a gente quer mostrar todas as diferenças. Sim. Então vamos mostrar alguns pontos que podem ser iguais. Exemplo, o cara vai aqui no McDonald's, no Brasil. Ele chegou no McDonald's, foi lá, pediu o número 1, número 2, número 3, no meu caso todos os números juntos. Enfim, fez o pedido dele, né? Pegou a bandejinha e vai e senta na mesa. Ponto. Certo? Resolvido, McDonald'zão na veia e tá tudo alright. Tá tudo certo. Beleza, vou no McDonald's nos Estados Unidos. Qual o procedimento? O mesmo. O mesmo. Você vai chegar, você vai pedir. A diferença é que os Estados Unidos tem algumas opções a mais, né, de você fazer o seu order, né, de você fazer o seu pedido, sem que você precise falar de repente com o atendente ali do balcão. Você tem, geralmente tem aquele display, aqueles né? totens lá, Uma televisãozinha assim que você vai tocando, é um touchscreen super simples, super intuitivo, você vai escolhendo os lanches, paga ali mesmo e retira no balcão. Uma outra opção que tem nos Estados Unidos, no Brasil também tem, mas eu diria que lá um pouco mais organizado, ainda falando de McDonald's, é que quando você faz esse seu pedido, tanto no balcão quanto no totem, você pega aquele triângulozinho com número, sabe? Eles chamam de prisma, né? Sim. Aqui no Brasil. Você pega aquele prisma com número e vai pra sua mesa e senta, né? Escolhe sua mesa, senta e pronto. Põe o prisma em cima da mesa, dali a pouco, quando seus lanches ficarem prontos, né? Alguém lá de dentro vai vir trazer o seu lanche, recolhe o prisma, super simples, fácil e muito semelhante ao Brasil. Mas a gente não tá aqui para falar de semelhanças e sim de diferenças. Então vamos lá, Francine Pantaleão, vamos a um dos melhores lugares do mundo. Qual que é? Orlando? Sim, mas a gente tá falando agora de restaurante. Então qual que é? Churrascarias. Eu já falei, Francine, esse tema de hoje é restaurante. Então assim, se tivessem churrascarias, restaurantes japoneses e pizzarias no mundo, o resto poderia todo você viveria terminar disso e só, né? Exatamente, terminar no barranco e eu encostado comendo, me alimentando. Muito bem. Então chegamos no Brasil, fomos numa churrascaria, certo? Você normalmente, mais de 90% das churrascarias tem uma hostess, né? Tem aquela menina, geralmente, ou o senhor, o cara, enfim. Tem uma pessoa, né, que fica ali na porta da churrascaria pra te receber e te conduzir a uma mesa. Certo. Né? Você, de repente, chegou lá e falou assim, ela falou, oi, sejam bem-vindos, tal, a churrascaria X, tal. Tem preferência? Né? Normalmente eles fazem essa pergunta, se fosse eu, Kiko, sim, quero sentar perto do buffet, né, com o braço estendido alcançando a churrasqueira. Esse seria a minha melhor preferência. Verdade. Mas eu acho que isso é algo também comum ao brasileiro, né? Chegou na churrascaria, por exemplo, pediu pra entrar, legal. Chega num restaurante, de repente, mais bacaninho, um restaurante mais legal, tipo assim, Antiquários, eu apaixonado no Antiquários. Você chega, tem um cara na porta que ele te recebe, ou no Dom Curro. Tô falando de alguns restaurantes que eu sou apaixonado aqui no Brasil. O cara vai te receber, vai te conduzir a uma mesa. Em São Paulo também, né? Cidade grande, essa coisa toda. Sim, tem isso, né? Nos Francine, restaurantes... suas observações interioranas, como Olha seria? Só, em Jaú é um pouco diferente.
diferente, tá? Ainda que você vá em restaurantes mais requintados, essa coisa toda, pode até ter uma pessoa ali, mas é diferente de São Paulo. O tratamento é completamente diferente. Então você chegou ali, você escolhe a sua mesa e você vai. Talvez pode ser que alguém venha, né, te direcionar ali, perguntar onde você quer sentar, mas é muito difícil. Então, normalmente você chegou, escolheu onde você quer sentar, pronto. Aí depois que você senta, vem um garçom para te receber, te atender ali. Ou seja, em linhas gerais, então assim, você tem uma cidade grande como São Paulo, que tem muitos restaurantes com hostess, né, com esse cara, com essa pessoa que te recebe. No interior, a gente, de repente, já tem algo um pouco mais informal, não deixando de ter alguns com essa formalidade. Sim, certo? sim. E agora, em linhas gerais, né, a gente vai depois abranger cada um dos temas com um pouco mais de especificidade, se é que eu posso falar essa palavra difícil, mas enfim. E assim, quando você sentou na churrascaria, né, sentou, a partir daquele momento, meu amigo, ninguém é de ninguém. É um manda garçom bala. a cada segundo passando na sua mesa, aceita picanha, aceita fraldinha, aceita costela. E vai, manda pra dentro. Aceita linguiça, você aceita bebida, né? E aí e vai essa história maluca toda. Então vamos, Francine e Pantaleão, pegar o nosso avião. Welcome aboard, pousaram nos Estados Unidos, chegamos a um restaurante. Completamente diferente da realidade, principalmente do interior, como você está trazendo a sua própria experiência, né? Nos Estados Unidos, qualquer restaurante que você vai chegar, tirando o McDonald's que eu citei no começo tirando desse esses podcast, de serviço rápido, claro, fast food, Burger né? King, Vamos falar de restaurantes que tenham atendentes, que tenham garçons, que você vai fazer seu pedido, sentar, né? Fazer seu pedido na mesa. Sim, exatamente. Então chegamos em um restaurante qualquer, neste formato, alguém na porta vai nos receber, ponto. Não tem essa. Orlando é a cidade do interior, né? Pois é. Orlando é uma cidade do interior, no meio do pântano, né? Pântano abençoado que a gente ama, mas enfim, é uma cidade do interior mesmo, do interior da Flórida. É verdade. Né? Então assim, qualquer restaurante nesse segmento, obviamente, vai ter o hostess ali, vai ter a pessoa que vai te receber e vai te direcionar à mesa. Vamos às diferenças em relação já a esse primeiro ponto, né? A recepção da pessoa, ou seja, como que a pessoa vai te receber. Primeiro, normalmente, restaurantes nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, você precisa fazer reserva, né? É obrigatório? Não. Mas é possível que, dependendo do restaurante, você dê com a cara na porta e não consiga comer? E tenha que esperar ali, né? Ou esperar ou nem conseguir, né? verdade. Que às vezes, quando eles estão com as reservas lotadas, você acaba nem conseguindo. Nós somos testemunhas tristes e chorosas de um dia que estávamos sem planejamento, né? A gente estava vagando pelas ruas de Orlando e falei, cara, a gente passou na porta do Benihana, um restaurante que a gente é apaixonado, paramos e falou, meu, a gente vai comer aqui hoje, né? As lombrigas estavam aceleradas, a gente parou, desceu e falou, cara, a gente queria uma mesa, porque na verdade o Benihana não são, você tem mesas, mas geralmente o chefe cozinha na mesa para várias pessoas, chapa, né? Na chapa. É uma delícia. É muito tem bom, um nome, aquilo ali eu pelo amor de esqueci. Deus. Mas enfim, a gente chegou lá e não tinha lugar, eles tinham reserva já. Isso era o quê? 7 horas da noite? Eles cedo. tinham reserva pra noite inteira já, então assim, olha, infelizmente a gente não vai poder atendê-los hoje porque a gente tem reservas. Então isso é algo que verdadeiramente acontece nos Estados Unidos. Por isso as reservas são muito importantes, né? O americano, ele é muito metódico. Ele faz a reserva, olha, dia 12, às 7h18, tipo, uma reserva pro jantar. Horário de voo da TAM, né? Às 7h17 nós vamos jantar. Isso. Então assim, mas é legal, né? Porque mantém uma organização. Sim. Enfim, se você não fez a reserva, você vai contar um pouco com a sua sorte. Obviamente, dependendo do tipo de restaurante, ok, você vai chegar e vai ter lugar, né? Mas sim. restaurantes mais concorridos, eu diria assim, é muito importante você fazer a Com reserva. certeza. E talvez ali no máximo você vai esperar uns 20, 30 minutos, dependendo. Por exemplo, o Ale House da vida que a gente ama. Sim. Em dias de jogos, né? Sim. De jogo ali, fica lotado. Então você chega, se você não tem uma reserva, você vai esperar pelo menos uns 30 minutinhos ali. Inclusive, tem restaurantes que não fazem reservas, Sim. né? Tem alguns restaurantes que se você tentar, ele fala, Ordem não, de olha, chegada ordem ali. de chegada e pronto, né? Então, assim, são as categorias, eu diria assim, né, geralmente utilizadas pelos restaurantes nos Estados Unidos. Mas vamos lá. Nós fizemos a reserva ou não fizemos a reserva, chegamos no restaurante, né? E o hostess, a hostess, enfim, a pessoa nos recebeu ali, né? Falou assim, quantas pessoas tem no seu grupo, né? Eles sempre fazem essa pergunta. Ah, nós somos 2, nós somos 3, nós somos 5. Se for um grupo, pode ser 8 pessoas, não importa. X pessoas. A primeira coisa que ela vai perguntar pra você, se forem mais de 2, por exemplo, se forem 3 ou mais e ela não estiver vendo todo mundo, ela fala assim, já tá todo mundo aqui, né? Então essa é uma pergunta que você vai ouvir e às vezes você pode falar, o que é que te interessa? Qual né? que é? Tá... Que diferença faz? Faz diferença. Então assim, nos Estados Unidos faz. É importante você saber que para você se sentar à mesa do restaurante, né, o seu grupo de pessoas que vai sentar com você à mesa já tem que estar todos ali. Né? Antes de você ser levado à mesa, as pessoas já têm que estar ali.
diferente do Brasil. No Brasil, você chega, a gente usou o exemplo da churrascaria, do restaurante, não importa, né? Qualquer um, né? Você combinou com seus amigos, chegou isso. antes, ó, vou pegando uma mesa boa, é assim isso, que a gente faz com seus amigos, pegando uma mesa boa e cheguei onde você tá, tô aqui, acenou ali, entrou aí. e pronto, já vou tomando um drink, já vou comendo um coraçãozinho. E nos Estados Unidos isso é diferente, né? E existe um porquê sobre isso, que as pessoas às vezes não conseguem entender. Da mesma maneira, só antes de chegar lá, que nem você chegou, de repente, por algum motivo qualquer, o restaurante tá tranquilo, não tem muitas pessoas e a pessoa ali da recepção não está naquele momento que ela foi ver alguma coisa. Você também não pode chegar e entrando escolher uma mesa. De jeito nenhum, você não pode. Não pode acontecer isso, né? A pessoa que vai te direcionar para a mesa. Claro que se você tiver alguma preferência, olha, eu gostaria de ficar na área externa, olha, eu gostaria de ficar ali perto da porta, perto da janela, você fala, talvez, ainda que aquela mesa esteja vazia, pode demorar um pouco para você ser levado até ela, né? E eu já vi gente falando, mas que não tô entendendo, eu tô aqui, faz 5 minutos já, o restaurante tá com um monte de mesa vazia e você tá me fazendo esperar, né? Então é por isso que é importante a gente entender a cultura e os porquês, né? De como essa cultura foi desenvolvida, né, no passar de tantos e tantas décadas. Enfim, você chegou no restaurante, falou, ó, a gente tá em 5 pessoas, a gente gostaria de sentar na área externa, ou a gente gostaria, sei lá, ou você não pediu onde você gostaria de sentar, normalmente ela vai consultar, né, um mapa que tem na frente dela com um mapa do restaurante, ela vai saber onde estão todas as mesas. E a partir desse momento ela pode te fazer alguma pergunta, por exemplo, você prefere sofá, se for um restaurante que disponha desse tipo de mesa, você prefere um high top, que é aquela mesa mais alta. Aquela cadeirinha alta, né? Você prefere enfim, ela vai te dar algumas opções, se essas opções existirem, né? Dadas essas opções, você escolheu, ela vai te conduzir até a mesa. Você fala assim, eu não queria sentar nessa, eu queria sentar naquela ali. Pode ser? Ela vai avaliar na hora e ela vai te dizer. E pode ser que ela te diga não. E aí você vai falar, pô, mas tá vazia, né? Então assim, aí você fala, pô, mas quando eu faço a reserva, será que aquela mesa ali já estava reservada pra alguém? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí que a gente começou a dar mais nó na cabeça das pessoas. As pessoas não estão entendendo mais nada. E se não tiver reservado? E se não tem ninguém? Por que eu não posso sentar ali? A gente vai entrar agora num segundo ponto, que é o tipo de atendimento que o americano oferece. Ou seja, os garçons, as pessoas que trabalham de garçons, né, têm uma função completamente diferente, apesar de a teoria ser a mesma, né, servir a mesa, né, é completamente diferente do Brasil, a né? composição da história. Como funciona? Já começa pela gorjeta. Né? No Brasil, a gente paga os 10%, muitas vezes de cara virada, porque ou o atendimento não foi legal, ou porque, mesmo que o atendimento às vezes tenha sido bom, você fala, pô, eu vou deixar mais 10% aqui e o restaurante vai muitos dos embolsar, restaurantes não repassam para os seus garçons os 10%, né? Esse é o problema. A maioria deles. Então, a maioria deles, o garçom nem vê esses 10%. Fica pro próprio restaurante, que é uma sacanagem. Então assim, eu já não sei porque eu não tenho restaurante, mas a gente ouve falar muito disso, né? Que de fato os restaurantes, de repente, nem todos passam ou repassam essas gorjetas para os seus restaurantes no Brasil. O que não acontece nos Estados Unidos. Na verdade, vamos entender primeiro esse princípio. A questão da gorjeta nos Estados Unidos, ela é tão importante porque é dela que sai o salário do garçom, certo? Então assim, o garçom, muitas vezes ele não recebe nada do restaurante e vive só da gorjeta. Em alguns casos, o restaurante até dá alguma ajuda de custo, ou algum fizinho lá, alguma taxinha, alguma coisa para esse garçom. Mas o gordo do salário realmente vem da gorjeta, né? Exatamente. Por isso que as gorjetas lá, elas são maiores, né? Então assim, as gorjetas lá começam mais ou menos em 15%. Aqui que eu quero dar 10%. Pode, mas obviamente você vai estar infringindo algo cultural. Ninguém vai te prender por você dar 10 ou não dar. Primeiro que eu acho que as pessoas assim que estão planejando a sua viagem para os Estados Unidos, mas óbvio, falando aqui de Orlando, assim, não tem que encarar a gorjeta como algo a mais. Tem que encarar ela como como parte da sua viagem, tá no planejamento. Claro, de repente, puxa, como é que eu vou encarar algo, botar no meu orçamento se eu não sei quanto eu vou gastar no restaurante? Primeiro que as pessoas pesquisam, você já tem uma noção de quanto você vai gastar em cada restaurante. No nosso blog tem muita coisa para vocês, no nosso aplicativo, com valores e tudo mais, cardápios que você pode ter acesso online, mas você precisa já encarar ela como parte do seu planejamento para depois você não ter essa coisa de, puxa vida, saiu do meu orçamento $200 a mais que eu gastei só com gorjeta, que sacanagem. Não é uma sacanagem, né? A gorjeta é algo que está enraizado muito
profundamente na cultura americana, né? Faz parte do salário, não só de garçom, mas de taxista, de cabeleireiro, tudo que você vai fazer lá. Você vai visitar um salão de beleza, você vai cortar o seu cabelo, você vai pagar pelo corte e você vai dar a gorjeta também para a pessoa que cortou seu cabelo, né? É cultural, né? É cultural, então exato. assim, existem inclusive diferenças, tá? Só para você saber, em relação ao valor da gorjeta relacionado à quantidade de pessoas que estão na sua mesa. Então, por exemplo, se você tem até 6 pessoas na sua mesa, normalmente, né, você vai deixar uma gorjeta de 15%. Se você tem 6 ou mais pessoas na sua mesa, 6, 8, 10 pessoas, você vai deixar uma gorjeta de 20%, 22%, né? E o americano, ele dá essa gorjeta com gosto. Ele dá até a mais, né? Dá porque mais. ele sabe. Ele reconhece assim, tipo assim, pô, tô sentado, trabalho, né? tô sendo atendido, sabe? Tô recebendo esse carinho, esse conforto desse profissional. Então, assim, é legal esse reconhecimento do trabalho, né? E lembrar que você, na verdade, você tá verdadeiramente pagando por aquele trabalho. Você tá pagando para ser atendido. Você paga o restaurante pela comida e você paga o atendente. O atendente para te atender. Sim. Beleza, voltamos ali um pouquinho agora. Na hora que você chegou, escolheu, né? O cara falou, vou te levar pra mesa e tal. Vai levar pra mim. Eu falei assim, tá, mas aquela mesa tá vazia. Por que eu não posso sentar? Justamente por causa disso, vamos seguir agora no assunto garçons, né? Diferentemente, completamente do Brasil, nos Estados Unidos, no começo desse podcast eu falei, você sentou na mesa da churrascaria aqui no Brasil, vem um garçom, quer picanha, outro quer fraldinha, outro quer bebida, né? Nos Estados Unidos você vai ter, né, normalmente uma única pessoa, um único funcionário, um único garçom, né, um único profissional que vai atender a sua mesa. Do começo ao fim do seu jantar, do seu almoço, é aquela pessoa quem vai te atender, né? Então, se a gente voltar mais um pouquinho no começo do podcast, lembra quando a gente falou que o grupo tinha que estar todo reunido antes de se sentar à mesa? Esse é o principal motivo do grupo estar pronto. Por quê? Você chegou, vamos lá, vamos refazer o trajeto e agora já, né, trazendo as informações, né, complementando essas informações. Chegamos no restaurante, somos 5 pessoas, tudo bem, tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí. Então eu vou conduzi-los à mesa. Ela vai olhar no mapa, você vai falar, bom, não sei porque ela tá olhando nesse mapa, deve ter alguma função. Sim, o restaurante é mapeado por conta dos garçons que eu vou explicar a seguir. Ela te leva à mesa, você sentou à sua mesa, beleza? Qual vai ser a primeira coisa que vai acontecer? O atendente vai vir se apresentar, né? Vai falar quem é ele que vai te atender ali durante a noite, ou teu almoço, enfim. E vai começar o que você quer de entrada, o que você gostaria de beber. Aí vai trazer a sua bebida, depois vai perguntar o que você gostaria de comer de entrada, seu prato principal, sua sobremesa, enfim, né? Esta pessoa vai conduzir a sua refeição do começo ao fim. Por isso que ele já chega, se apresenta, ele fala, ó, eu sou o fulano, tá? Eu vou tomar conta de vocês durante essa refeição, né? É quase que um ritual de agradecimento um ao outro. Fala, poxa, olha, eu vou estar servindo vocês hoje. Então, eu acho muito legal se você levar por esse lado, né, mais filosófico até. O cara fala assim, olha, eu sou o fulano, eu vou estar cuidando de vocês aqui durante essa refeição. Vocês aceitam alguma coisa pra beber, tal. E como, enfim, começa essa introdução toda. Durante o seu jantar, o seu almoço, enfim, durante a sua refeição, esta pessoa vai te atender o tempo todo. Você não pode chamar um outro garçom e falar, traz uma cervejinha aí. Não. Você vai usar o mesmo garçom do começo ao fim. E é pra esta pessoa, né, que eu falo este garçom, né, pode ser essa garçonete, enfim, é para esta pessoa que você vai deixar a sua gorjeta. Sim. Você pode, obviamente, avaliar o serviço desta pessoa dando mais gorjeta ou menos? Sim. Você pode não dar gorjeta só se for uma completa calamidade que você esteja bravo a ponto de babar pelo canto da boca, né? Agora, o mínimo da gorjeta você deve deixar, na minha opinião, sim. Com certeza. É cultural, como eu falei. Agora, o cara te atendeu, a pessoa te atendeu de uma forma impecável, você tá feliz, aquilo te engrandeceu enquanto ser humano, experimentar aquela comida, ser bem atendido, receber a sua bebida, enfim, você pode deixar gorjeta a mais quanto você quiser. E melhor, Franci, é pensar que essa gorjeta vai para aquele profissional. Sim. Então acho que isso é o mais interessante da gorjeta quando você sabe o destino dela, né? Você não tá simplesmente jogando dinheiro seu ali para alguém ficar. Não, você sabe o destino dela. Isso eu acho que é um ponto muito importante. Então tem todo esse ritual da hora que você chega ao restaurante, a hora que você senta na mesa, até a hora que você deixa a sua gorjeta no final. Vale sempre lembrar que assim, você jamais deve chegar a um restaurante e se direcionar a alguma mesa qualquer. Não, espera o atendente, espera ele te receber, espera ele te dizer, aí eu vou te contar o porquê daquele mapa, por que essa coisa toda.
Pensamos nós agora, né? Vamos pensar nessa informação que a gente acabou de trazer, certo? Um único garçom vai atender você do começo ao fim da sua refeição, certo? O que acontece? A divisão da quantidade de garçons, garçonetes, enfim, profissionais, né, que estão ali para essa função, são X, Y, não importa. São tantas pessoas, 5, 10, 20 garçons, não importa. Cada garçom atende um setor, ele só atende uma área. Você não vai ver o seu garçom atendendo uma mesa do outro lado do salão, como você veria numa churrascaria aqui no Brasil, que o garçom vai de um lado pro outro, né? Sim. Então o que acontece? Para que essa divisão seja mais justa, mais homogênea, para que essa divisão seja mais correta, né? Então por isso que você às vezes não pode sentar, eu quero sentar lá do outro lado. Às vezes você não tem um garçom alocado naquela região, né? Não tem um garçom para aquela região, aquela área do restaurante está fechada, ou não é que está fechada, mas não tem um atendente ali, entendeu? Às vezes você quer sentar de um lado, mas tem, vamos supor, um garçom atende meia dúzia de mesa de um lado e outro garçom meia dúzia de mesas do outro. E tem um garçom atendendo 5 mesas de um lado e o outro garçom de cá tá com 2 mesas só. Eles tentam manter um equilíbrio, de uma forma justa para poder distribuir, porque isso faz parte do salário deles, né? Inclusive, é por isso que não pode, de repente, você tá num grupo de 6 pessoas, falta uma só, um amigo seu vai encontrar você lá. Por que não pode chegar depois? Porque eles têm esse ritual, todo esse procedimento de apresentação, de vou servir o que vocês querem beber, entradas, prato principal. E o garçom tem outras mesas também para atender, né? Então, se chega depois, isso quebra totalmente o roteiro deles ali. E americano é metódico, né? Então, por esse o motivo que tem que estar todo mundo junto quando vai até a mesa. Na verdade, esse episódio acho que é uma explicação um pouco mais técnica, eu diria, de como funciona o lado de lá. Para quem tá sendo o turista, né? Vamos dizer assim, entender como é que funciona, porque às vezes você não consegue entender. Gente, eu não tô entendendo. Por que eu tenho que esperar alguém? Por que eu não posso sentar naquela mesa se ela tá vazia? Então você vai entender melhor como funciona a cabeça do americano. Claro que, tipo assim, olha, sentamos na mesa e chegou uma pessoa depois. Não é que, meu Deus, não existe crime nisso, né? Mas, obviamente, existe esse protocolo, existe esse passo a passo, existe essa formalidade que é seguida. Agora, estamos todos sentados, aí encontrou um amigo, chegou um amigo, quer sentar com você na mesa? Óbvio que pode, se tiver lugar, né? Sim. Se tiver lugar. Um pouco diferente do Brasil também, tem muito no Brasil tem aquela coisa, dá uma apertadinha, põe uma cadeira. Né? Lá não tem muito disso. Pode acontecer, mas aí vai de cada estabelecimento, vai de cada profissional no momento que tá ali, o gerente, enfim, né? Tem uma série de coisas. Como eu falei já no começo desse podcast, os restaurantes mesmos brasileiros que estão alocados nos Estados Unidos seguem esse mesmo protocolo, tá? Então eu tô indo lá no Roca, por exemplo. Então eu cheguei no Florida Mall, né? O Roca fica no Florida Mall, aí vai ter a menina ali na porta, ou o rapaz ali na porta, vai ter a pessoa na porta e vai perguntar, olha, tudo bem? Quantas pessoas são? Somos 2, somos 3, somos 4. Ela, mesma coisa, vai te conduzir pra dentro. Então assim, não pense que você, por chegar em um estabelecimento brasileiro, que as regras são brasileiras, tá? Lá dentro pode ser até um clima mais brasileiro, às vezes mais alegre, dependendo do tipo de estabelecimento, tá? Mas as regras sempre são adequadas, ou quase sempre são adequadas, né, à realidade americana. A mesma coisa se aplicam aos garçons brasileiros que trabalham em restaurantes brasileiros ou americanos. Então assim, são as regras do país, é a cultura do país, que obviamente acaba se sobrepondo a qualquer outra coisa. E um negócio muito legal também, né, importante de dizer aqui, é que às vezes o brasileiro acaba entendendo isso como algo meio grotesco, ou tipo, meio rude, né? Grosseiro, exato. Então você ali, pediu seu prato principal, chegou sua sobremesa já, ou você não pediu a sobremesa, não importa. Você não terminou de comer e de repente o teu atendente vem e coloca ali na mesa a sua conta. Você fala, gente, tá me mandando embora? Como assim? Eu não pedi a conta ainda. É isso mesmo, já encheu as paciências, vaza, tchau. Meu amigo. Não é assim, né? Você não precisa pedir a sua conta. Claro, pode acontecer, mas normalmente o teu atendente vai ver ali que você já fez seu pedido, que você não vai pedir mais nada e vai te trazer a sua conta, mas não tem pressa. Exatamente. A grande realidade americana é prático. Tanto que o americano tem uma filosofia que eu acho muito interessante, é o do by yourself, né? Ou seja, faça você mesmo. Então assim, você vai comprar sei lá, no Brasil
Tem um pouco disso? Óbvio, né? Mas assim, você foi no mercado e comprou uma prateleira para sua casa. Você vai levar pré-pronto já. Você vai montar. Você pode contratar alguém? Pode, mas é diferente do Brasil, né? A grama da sua casa, você pode ter lá o serviço de lawn, né? A galera que vai cortar, né? Os mowers e tal. Pode, mas quem vai cortar geralmente é o americano, é o filho ouvindo Walkman. Sabe aquela história do filme? Sim. Né? É aquilo, é o molequinho lá de 15 anos, 16 anos, com o Walkmanzão, com aquele fonão na orelha, cortando a grama. É aquele negócio, né? Comprou alguma coisa, tá difícil de montar, você tá errado. Alguma coisa em você tá errado. Você não viu alguma instrução ali direito. É bem isso. Então, assim, o americano é prático. O que acontece? Time is money, né? Tempo é dinheiro. Então ele viu que você já meio que terminou, já fez a sua refeição, tá satisfeito, já tá nos finalmente, tá só dando uma enrolada, seja da sobremesa ou não, né? Obviamente ele vai te oferecer a sobremesa antes. Ó, vocês aceitam a sobremesa, tal? A sobremesa, teoricamente, é o último passo de uma refeição. Olha, a gente aceita, ele vai trazer, tal, sem pressa. Olha, não, a gente não aceita, obrigado. Vai dar 2 minutos, a conta vai aparecer na sua mesa. Ele falou assim, geralmente ele fala, olha, a conta de vocês está aqui, mas podem ficar à vontade. Obviamente aquilo acaba te inibindo de porque tem gente que vai pro restaurante e fica 5 horas depois que acabou de comer, e aquela mesa tá sendo ocupada, pense você, né, quando aquela mesa tá sendo ocupada, tanto o estabelecimento tá perdendo, quanto ele, garçom, né, que tem aquele número de mesas ali geralmente pré-estabelecido para atender, também tá perdendo dele. Sim. Né? Então assim, ele não, e de fato eles não estão lhe expulsando, tá? Se você ficar mais 1 hora ali, eles não vão reclamar. Mas a consciência, ela tem que ser mútua. Então, tipo assim, olha, a gente já veio, já sentou, comemos à vontade, relaxados, terminamos. Queremos bater mais 5 minutos de papo, 10 minutos, meia hora? Não tem problema. Mas a gente tá consciente de que, assim, principalmente quando tá cheio e tal, que alguém tá esperando, que o garçom tá perdendo a próxima gorjeta, que o restaurante tá perdendo a próxima refeição, enfim, né? Mas assim, não tem problema, mas eles são práticos. Ele já deixa ali porque fala, ó, quando vocês estiverem prontos, você só me avisa. Não é uma grosseria, é algo cultural mesmo, né? É isso aí, então assim, e de fato, né, você mesmo, eu lembro nas primeiras vezes de Estados Unidos, você fala assim, nossa, mas a gente nem pediu a conta ainda e já trouxeram. Eu achava tipo, meu Deus. Como então, assim, né? E é igual o refil, né, também. Minha primeira vez nos Estados Unidos, a gente foi no restaurante e aí pedimos o Ginger Ale. Ginger Ale, pra quem não sabe, é uma bebida de... Deliciosa, meu Deus do céu. Pra quem gosta, ela parece um Sprite, tá? Mas ela é de gengibre, né? O ginger, né, que é o gengibre. Então, assim, ela é uma bebida de... Posso contar um segredo? Não, você vai destruir. Você vai estragar. Não. Então deixa pra lá. Deixa pra lá. Qualquer hora a gente conta, vamos lá. E aí, assim, quando o atendente ali vê que o teu copo ele tá acabando, tá no final, ele já vai te trazer sem nem perguntar, né? Sim. Muitas das vezes você não vai nem precisar, você já sabe que você tá bebendo. Você tá bebendo Coca-Cola, vai trazer o refil. E o refil normalmente é $2,50, $3 que você paga o copo e você bebe a noite inteira, né? Então, isso é muito interessante, isso é muito legal. 2 coisas que me chocaram muito das primeiras vezes foram essas mesmo. O refil, que eu não esperava, eu não sabia que era desse jeito, que você não precisava pedir, né? Sim. Tipo, meu Deus, mas ele tá me trazendo, mas eu não sei se eu quero. E tem vezes que acumula, né? Tem vezes que ele traz um refil, ele vê que passou muito tempo. Traz tipo outro assim, copo. Às vezes tá cheio. Aí ele fala, bom, mas aquele refil ali já tá há muito tempo ali, o gás já deve ter ido pro saco. Ele já põe outro na mesa, dependendo do restaurante, Sim. é claro. Então, assim, isso também é algo muito cultural nos Estados Unidos. A maioria, 90% das bebidas, tipo fountain, né? Fountain drinks que eles chamam, né? Tipo soda, refrigerantes, né? Em alguns casos, suco, esses refrescos, tal, dependendo do restaurante, dependendo de um monte de coisas, são refil. Você vai pagar lá os seus $2, $3, geralmente, e pronto. Você vai pagar uma vez e vai beber à vontade. Igual nos fast foods que você já deve ter visto, né? Inclusive, a gente foi no McDonald's aqui no Brasil esses dias, passamos no drive-thru e o copo tava escrito refil, né? Ou seja, isso é uma cultura americana que eu acho bem interessante, principalmente, né? Eu que adoro beber bastante, né, coisas durante a refeição. Dá prejuízo, viu? Esses $3 sai caro pro restaurante, meus amigos. E eu vou te falar, nutricionistas que não estejam nos ouvindo, porque dizem que beber ao mesmo tempo que vocês, né, faz a refeição não pode. Enfim, eu como, né, para acompanhar o meu refrigerante. Francine Pantaleão, creio que estas sejam as dúvidas mais peculiares, né, nas visitas aos restaurantes. Obviamente que se você tiver alguma dúvida ainda em relação, Kiko, fiquei com uma dúvida, entra lá no welcomeaboard.one, tá? É o nosso site do Welcome Aboard. Ai, Kiko, eu não vou saber escrever o one. Tá bom, entra lá, portalmd1.com, aí você vai ver lá, né, o link podcast, ele vai te levar pro site do Welcome Aboard, pro site daqui do nosso podcast. Você pode deixar um comentário, você pode deixar a sua pergunta aqui embaixo do podcast, a gente vai adorar ler, a gente vai adorar responder. Com certeza. E quem sabe, se você inclusive tiver algum tema muito interessante, que você fala, cara, eu queria tanto saber sobre tal coisa, deixa no comentário também, quem sabe a gente não faz um podcast novinho, exclusivo, sobre esse tema que você vai sugerir.
preferir. Francine Batalhão, foi maravilhoso falar sobre esse assunto que eu verdadeiramente amo, que é restaurante, né? E hoje trazendo, como você disse, dúvidas de um ponto de vista um tanto quanto diferentes, esclarecendo um pouco disso. Vale lembrar que você fala assim, poxa, Kiko, você falou das gorjetas, e agora eu fiquei na dúvida, cara, porque agora eu não sei se é 10%, 15%, 20%, você falou até 22%, eu digo que você deixa quanto você quiser, mas para você não ter dúvida e você fazer bonito, a gente tem uma calculadora de gorjetas exclusiva que foi desenvolvida para a nossa família MD1. Como fazer para acessá-la? O link está na descrição do nosso podcast. Você pode também entrar lá através do portal md1.com e você vai ter acesso a isso. Francine Pantaleão, seja lá quando for ou para onde for, Boa viagem!